compramos aproximadamente... Aproximadamente 500 cartas. Quase 500 cartas de Lorcana pra gente começar a jogar. Aqui na cidade, acho que tá começando a chegar agora, né? Tem uma galera que já joga. Tem uma galera há um que já tempo, joga, mas nas lojas ainda não tem. Tem alguma loja que tem? Produtos. Temos uma loja que vende busters e outra que tem alguns symbols, alguns starters decks. Eu acho que umas 2 lojas. Então, aqui na nossa cidade, a gente é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e aqui a gente tem algumas lojas que tem vários card games, né? Tem One Piece, Pokémon, tem a galera que se reúne, tem os dias certos da semana, Sim, né? Pra galera jogar. Tem os tudo. campeonatos, tudo organizado, tem até uma quantidade legal de lojas, né? Hoje, efetiva, estamos com 3 lojas, né? Campeonatos de Magic, One Piece e outros card games. Né? E aí agora, né, a Lorcana chegou aí no Brasil relativamente há pouco tempo. A previsão é que ela iniciasse a partir do 1º de setembro, né, pela Copag. Daí, assim, me chamou a atenção, falei pra você, né, e daí a gente foi começar a jogar, aprender, entender como que funciona, né. Primeira vez que eu joguei foi quarta-feira passada. E hoje é quarta-feira de novo. E aí hoje eu fui jogar, fui no mesmo lugar que ele foi pra aprender, mas ele ficou a semana inteira me mandando vídeo, me mostrando vídeo, falando, enfim, não tinha como fugir, aí eu acabei indo hoje jogar e gostei bastante do jogo. E aí, por que dessa caixa? Primeiro que não é uma caixa da Lorcana, nada, é uma caixa da TV Beans, ó. Que um dos rapazes que jogou com o Miguel na semana passada, falou pra ele, ó, eu tenho lá quase 500 cartas, te passo por uns 70 reais. Na realidade, o que aconteceu? Primeiro eu procurei grupos, né, do Lorcana, tudinho, e falei que tinha interesse em um book. Por quê? Qual que é a ideia? Pra mim entender o jogo, eu queria cartas que o pessoal não tivesse interesse, nada no competitivo, apenas para poder montar um deck e poder jogar. E daí nessa, compramos um book de aproximadamente 500 cartas. Olha o tanto. E praticamente já tem todas as cores, então dá pra mesclar e poder inicialmente brincar, jogar, ver as mecânicas, né, que é assim, temos os starters deck. Eles vêm mecânicas interessantes, tudo, mas assim, alguns starters deck, pelo que eu li, pelo que eu vi, são bem limitados, assim, quanto a algumas mecânicas, e eu acho que no book, no geral, você tem uma noção geral de todas as mecânicas, de todos os modos, de todas as possibilidades, né? E daí, a partir do book, você consegue montar uma ideia, quero fazer um deck de 7 anões, quero fazer um deck do Rei Leão, quero fazer um deck da Frozen. Eu ia até fazer essas intercalações, né? Misturar os decks, misturar os personagens, porque é um jogo, assim, muito legal, muito divertido, bem rápido, né? Bem simples. Sim, pra quem não sabe, tipo, card de paraquedas nesse vídeo, Lorcana é um jogo feito com os personagens da Disney. Então, remete toda a nossa infância, todo o cenário, assim, infantil da Disney. E é muito bonito, é que nem, por exemplo, essa carta aqui, que é a carta do Simba. Olha que bonito. Deixa eu mostrar aqui, ó. A carta do Simba, olha que coisa bem bonita. Então, tem todos os personagens que vocês podem imaginar. Tem, né? E aí é legal, assim, eu acho legal frisar sobre essa forma que a gente adquiriu essas primeiras cartas, porque a gente já poderia começar adquirindo tudo novo, né? Os decks iniciais e tal, e depois ir comprando, só que é aquela questão realmente da economia circular até dentro da dinâmica do jogo. Tem uma galera que já tá jogando, que já montou seus decks preferidos, e aí já tá se desfazendo de cartas, e aí foi muito legal, porque a gente chegou lá no espaço onde tá tendo, né, esse jogo, que o pessoal tá se reunindo num lugar que não tá cobrando nada, é um café, né, que o cara abre pra gente pós-horário de funcionamento, e aí foi, pelo menos pra mim, foi uma experiência muito legal, porque todos os jogos que eu já joguei, geralmente ele já me entrega o deck pronto, e aí foi legal que eu tive a experiência de montar o deck pela primeira vez, e eu gostei muito, assim, né, primeiro a gente separou tudo por cor, e aí depois ele falou assim, escolhe o personagem que você gosta, e aí eu fui no Mufasa, aí achei o Simba, e fui juntando ali os felinos, e meio que montei um deck, aí ele achou os 7 anões e montou um deck, enfim, e a gente já viu que tem outros personagens, eu vi que tem bastante da Bela e a Fera, que vai dar pra montar talvez um outro deck, enfim, aí legal isso também, que pode até ser uma sugestão aí pra você, às vezes quer começar a jogar, procurar uma galera que tá desapegando de cartas pra você pegar a carta, entender as dinâmicas, como é que cada símbolozinho representa, então eu achei bem legal e bem barato, assim, pra quem quer começar, porque afinal, jogos no geral não são baratos, né? Tem a questão também que tem a parte competitiva, tem muitas cartas que não rodam no competitivo, tudo, então
É um jeito também de você fazer um giro para quem está começando, tudo isso a gente percebe em todos os cards games, né, que tem uma galera que tem um bulk muito grande. Às vezes você consegue montar um deck para você entender a mecânica, tudinho, com cartas assim bem mais simples, bem mais baratas, né, que normalmente as pessoas não estão jogando ou não estão usando muito no competitivo. E um negócio legal é a comunidade, né, a comunidade é uma comunidade bem receptiva, o pessoal é bem bacana, explicou legal, tudinho. Tem grupos no WhatsApp com a comunidade Lorcana, tem um aplicativo da Lorcana pela Play Store, né? Que dentro do aplicativo você consegue ver, por exemplo, as cartas de cada coleção. Então é legal, que daí você tem uma noção do que pode vir num Buster. Tem umas cartas lindíssimas com artes alteradas. Eu mesmo tenho uma carta que eu acho muito bonita, que saiu, que é uma carta baratinha, aquela é do Mickey, né? Que é a primeira edição lá. Que essa ele aqui, né? essa mesmo. Ó, é essa carta aqui. Que é, assim, eu acho muito legal porque ela se tornou domínio público depois dos 100 anos, tudo. Então é uma grande referência a toda a questão do Mickey e tudo. Então Agora a gente tem 4 dela. Mas assim, a gente quis registrar esse primeiro momento, porque a gente tá junto aí há quase 13 anos, e é uma coisa que, por exemplo, ele já teve contato na adolescência com card games, essas coisas, Sim. E eu sempre fui meio geek, assim, gostei de coisas diferentes, mas eu fui ter contato mais com ele, e depois, na verdade, fui ficando mais velho com alguns amigos que jogavam, ele chutou a câmera, gente, que jogavam RPG, foi aí que eu entrei nesse universo, né, de jogos no geral, tá? Não tô falando só de card game, é no geral, assim, e eu sinto que nem, por exemplo, que tem poucas meninas que jogam, eu sei que pelo Brasil afora tem bem mais, pelo mundo, mas aqui, como é uma capital, aqui Campo Grande é uma capital ainda muito rural. Nova, né? E é uma capital nova, né? E aqui tem muito uma questão do agro, do sertanejo, então, assim, as meninas que vão, a gente destoa muito, né? A gente fica aqui muito, como que eu vou dizer, deslocada dentro da sociedade no geral, assim, e enfim, o que eu queria dizer é que os meninos são muito receptivos pra gente que vai jogar, né, que nem a primeira vez que o Miguel foi jogar, os meninos falaram atrás a Ju, porque eu já tinha ido jogar alguns outros jogos. Então, era mais board game. Board game, tipo, joguei Roots, alguns outros, assim, que eu gosto bastante também, mas enfim, e aí a gente quis deixar registrado, justamente porque, nem eu falei pra vocês, as outras vezes quando eu fui jogar, os decks já estavam prontos e eu não tive a experiência de montar o deck, né, e tal, enfim, e aí eu gostei bastante dos card games, que nem ele joga One Piece, joga Magic, eu já aprendi a jogar mais ou menos, mas não me encantou tanto quanto o Lorcana, então acho que também é um jogo que vai ser um chamariz pra trazer mais mulheres pra esse universo, então já fica até aqui a dica, se você é homem e tá vendo esse vídeo, manda ele pra sua namorada, sua esposa, porque ela se encanta pelo jogo, por esse universo, ainda mais que a da Disney, cara, a gente, é muito fofinha as cartas e tudo mais. Então, gente, aqui a gente separou por cores, né, como a gente falou pra você, a gente adquiriu várias cartas, o jogo ele tem 6 cores, que aí depois a gente mostra com calma, mas basicamente tem o nome das cores, né, sim. Mas basicamente pra mim que sou leiga é amarelo, cinza, roxo, verde, azul e vermelho. Sim. E para montar o deck, você pode montar um deck com até 2 cores, e nisso também tem as cartas que são 2 cores também, né? Que aí dá pra juntar num deck, né? Por exemplo, essa aqui seria para um deck roxo e vermelho. E aí a gente montou 2 decks. Ele montou o dele, que é basicamente 7 anões. Que é um deck, a base dele é dos 7 anões, e fui acrescentando algumas cartas verdes. Então ele ficou amarelo e verde. Isso. E aí o meu ficou cinza e roxo, e aí pra montar o deck tem que ter no mínimo 60 cartas, e a quantidade máxima é quantas você conseguir, a partir de 60 pra cima. E a minha já deve estar com umas 70 e poucas cartas, porque a gente foi colocando coisas aqui, né? E aí ele ficou... Eu comecei com o Mufasa e o Simba, e aí fui colocando outros personagens, roxos e cinza. Colocou bastante animais, né? Tudo que tinha eu cacei todos os animais que tinha, que era roxo e cinza, coloquei. E aí fomos colocando. E aí agora, tipo, depois eu achei outras cartas que talvez vai combinar no deck. E aí a ideia a gente vai jogar, né? E aí nisso a gente vai perceber que nem teve uma hora que a gente jogou lá na loja, eu percebi que, tipo, por exemplo, tinha essa carta aqui, que ela tinha que ter uma... Tipo assim, ela é boa, só que é interessante que você tenha mais ilusões. Mais ilusões, tipo, uma outra carta pra combar com ela, seria isso. Aí eu percebi que eu não tinha muito dessa carta, aí depois eu já achei ela, que é do tigre, né? Então era só 4 cartas dentro de 75, então a chance de você tirar ela era baixa, então acabava que você sempre... Meio que ficava inútil ali aquela acabava função. Virando uma tinta, né? Isso, e aí, enfim... E aí é isso, assim, a gente vai jogar pra rodar, mas aí depois a gente vai fazer outro vídeo só mostrando
cada deck que a gente montou, né? E vai também gravar montando outros decks e jogando pra vocês verem, né? Mas explique um pouco a dinâmica do jogo pra quem caiu no vídeo aí de paraquedas, como é que é a lógica aí do jogo. A lógica é você transforma os personagens que tem em volta do número aqui, ele pode virar tinta, né? Então, assim, ele vai ser o recurso para você poder baixar personagens. A ideia é praticamente você fazer 20 lore, que seria 20 pontos, né? Eu entendo assim, tipo, como pontos de vitória. Então, quem chegar a 20 pontos de vitória, primeiro ganha, né? E algumas coisas, assim, da regra básica, mas, assim, como eu tô aprendendo, tem muita coisa ainda que... aí basicamente, pra começar, você compra 7 cartas, né? Isso. E aí você compra as 7, vou só simular aqui no comecinho, só pra ficar mais dinâmico pra vocês entenderem, a gente compra 7 cartas pra começar, né? Dessas 7 cartas, que ele falou, todas que tiver esse círculozinho aqui, cadê? Esse círculozinho douradinho em volta do número, podem virar tinta. Tinta é como se fosse um terreno para quem joga Magic, uma mana. Ou um dom para quem joga One Piece, enfim. Aí eu posso escolher um deles, tipo assim, vou pegar esse tigre aqui, esse personagem, tá vendo? Falar, vou transformar ele em tinta. Então eu viro ele na mesa, então a partir de agora a tinta eu vou sempre usar desse lado. Porque aqui só vai valer a quantidade de terrenos ou de recursos, né? Que eu vou ter. Então, se eu tenho um custo, por exemplo, eu tô com dois desse daqui, eu posso descer posso pagar 2 desse para eu descer esse tigre por ele na mesa. Mas depois a gente explica mais detalhado. Mas depois a gente vai só para você entender basicamente, mas é bem gostosinho de jogar, assim, é bem dinâmico, bem fácil. As cartas estão todas em inglês, né? Parece que agora vai começar a chegar uma tiragem traduzida, tem uma né? previsão para ver, só que a gente, assim, não sabe ainda ao certo. Tá, eu não sei inglês, eu tenho uma certa dificuldade, então eu tenho que ficar ou pedindo ajuda para ele, ou pegando o celular e entrando no Google Tradutor, mas também a gente já vai pegando alguns nomes assim, que vai entendendo, né, o que significa. É bem objetivo, né? Assim, é bem objetivo. Os textos são curtos, né? Né? Eu não vi nenhuma com texto muito longo. Os textos, né, que são as ações aqui, essa parte, são bem curtinhos, então achei que ficou bem dinâmico. O jogo, tipo, no Magic eu lembro que tinha uns textão desse tamanho, assim, né? E aí pra você traduzir e entender certinho, a ação ali estava certo dentro da nossa tradução. Enfim, mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente quis fazer um vídeo só para registrar o nosso começo e a gente vai registrando tudo que a gente for fazendo aí no Lorcana. Óbvio que a gente quer comprar algumas coisas, né? Sim. A gente só quis comprar essas cartas já, digamos, de segunda mão pra gente, né, jogar. Ter uma experiência. E agora, da agora pra frente, a gente vai adquirindo outras coisas e vai mostrando aqui pra vocês. E espero que vocês tenham gostado. Fala aqui pra gente nos comentários se você já joga Lorcana, qual é a sua experiência, como é que você começou, né? Vamos trocar essa figurinha aí. Tem dicas pra gente também que tá começando, né? E é isso, até o próximo vídeo. Beijos. Valeu. Tchau.